Sempre acreditei que deveríamos fazer um caminho de volta para casa. Fazer pães leva-me a passear pelos quintais da minha infância para sentir os perfumes das comidas preparadas pelas mulheres da minha família. Para mim, fazer pães é mais que desmanchar uma receita, é colocar neles sua alma e coração. Para você, paz, bons ventos, bons pães. Oi pessoal, tudo bem? E aí, já conseguiu fazer uma receitinha das nossas ou ainda não? Conta pra gente o que você já fez e se conseguiu fazer alguma dessas receitas, tá legal? Eu vou esperar. Bom, hoje nós vamos fazer um pão doce com canela e açúcar. Acho que você vai adorar. Vamos aos ingredientes, ok? Vamos usar 720 gramas de farinha, 2 ovos, 50 gramas de óleo, 10 gramas de sal, 70 gramas de açúcar, 10 gramas de fermento biológico fresco. Sempre começo diluindo o nosso fermento. E aqui eu já coloquei um pouquinho da água para que a gente possa começar a nossa receita. Tá legal? Eu vou colocar aqui os ovos que eu já mexi. Tem que sempre mexer esses ovos para não ficar pedacinho lá dentro. Vou colocar o açúcar para a gente ficar bem docinho nesse pão. E vamos continuar no nosso pão. Olha só, temos que mexer bem a massa, mexe bem, para não ficar grumo nessa primeira etapa da mistura aqui. Então aqui eu vou colocar o sal, mais um pouquinho da nossa farinha. Vou misturar mais um pouco e adicionar o óleo. Um break para a gente colocar o nosso óleo na massa. Vou colocar a nossa massa de novo na mesa e continuar mexendo. Massa bonita. Eu arrumo umas bacias grandes para trabalhar aqui, né, gente? Quase atrapalhando o meu cinegrafista aqui, ó. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Nossa massinha maravilhosa. Ela vai ficar mesmo molinha assim. Eu vou só pegar um pouquinho de farinha para ir desgrudando essa massa da minha mão. Ó, vou jogar aqui. Continuar amassando. Pronto. Então isso aqui é um excesso, tá? Nós vamos dividir a nossa massa linda em 2 partes. E nós vamos abri-la depois para ela crescer, abri-la para a gente rechear, pôr canela, açúcar e deixá-la descansar um pouquinho também antes de fazer isso, tá? Vou dividir em duas partes, vou deixá-la descansar e daqui a pouquinho a gente vem abrir com um rolo de macarrão, com a mão mesmo, se você não tiver rolo de macarrão aí na sua casa. Eu vou cortar aleatoriamente aqui 2 pedaços, vou deixá-la descansando por 20 minutos a 30, dependendo do lugar que você tá, já sempre falo, né? Lembrando que são 2 vezes que a gente faz isso. Vai deixar crescer 2 vezes? Não. Você vai deixar descansar
a massa, porque você trabalhou muito com ela, por 20 minutos a meia hora. Depois, a gente vai modelar essas duas massas e abrir para fazer o recheio com canela e açúcar, que eu vou ensinar uma coisa bem legal para vocês hoje. Então daqui a pouquinho eu volto. Vou cobrir a massa com um plástico ou com um guardanapo úmido e daqui a pouco a gente vem trabalhar com ela, tá bom? Pessoal, depois de 20 minutos, meia hora mais ou menos, a gente vai então fazer a modelagem dos nossos pães doces, tá? Olha que bonitos que eles ficaram. Então, pessoal, eu coloquei farinha aqui na mesa porque essa nossa massa, ela tá mais úmida e mais molinha para mexer. Nós podemos abrir assim com as mãos ou, se você quiser, usar um rolo de macarrão, né? Então aqui, ó, lembrando que a superfície tem que estar com um pouquinho de farinha. Não é um absurdo de farinha, tá, gente? É um pouquinho só para a massa realmente não grudar. Então, vou abrir. Não vou deixar a massa ficar muito fina, tá? Aí, agora, sabe o que eu vou fazer? Vou esticar com a mão e vou colocar mais farinha aqui para ela não grudar, tá? Ó, ela tem que ficar mais ou menos do tamanho de uma página, de uma folha de papel sulfite, de 1 A4. Ah, tem que falar. Se for igual o meu filho que fala, mãe, que tamanho? Então tem que explicar direitinho, um formato de A4 aproximadamente, tá? E nós vamos usar agora uma manteiga derretida aqui na superfície e depois nós vamos colocar açúcar e canela, tá? Eu vou fazer isso agora, então eu dei uma derretidinha na manteiga, tá? Então eu vou espalhar a manteiga na superfície da nossa massa para ela ajudar a grudar o açúcar, para derreter esse açúcar junto com a canela, vai ficar delicioso. E depois que esse pão assar na sua casa e espalhar esse aroma de manteiga, de canela, você vai ver, não vai ter nenhuma briga mais no ar. Então, olha aqui, ó, eu misturei, aqui tem uma colher de canela para 3 de açúcar, porque senão fica muito forte de canela. Então, eu misturei dessa forma, tá? Se você preferir com mais canela ou com outro tipo de especiaria, fique bem à vontade. O processo vai ser o mesmo, tá legal? Então, vamos lá. É assim mesmo, na mão. Não tem muito segredo, é espalhar, viu? Assim. E agora nós vamos enrolar. Um rocambole mesmo. Vai ficar bem legal. Então, eu vou colocar, vou deixar mais regular essa superfície, né? E vou fechando assim, ó. Tá? Sempre apertando, devagarinho. É importante ter passado a farinha na mesa, porque senão gruda toda a massa na hora de você enrolar também. Ó, viu? Prontinho. Uma massa está pronta. Eu vou colocar em assadeiras individuais, tá? Para ela crescer mais à vontade. Vou pôr numa assadeira. Você pode untar essa assadeira ou então simplesmente colocar um pouquinho de farinha. Lembra
a dobra que você faz é para baixo. Então, certo? Pronto, uma tá aqui. E nós vamos repetir o processo da mesma forma com a outra, tá bom? Então, você vai pegar uma tesoura, né? Que você não usa muito, ou uma tesoura de cozinha. E nós vamos fazer um corte nesse pão, nesse rocambole, tá? A tesoura, ela tem que ser inclinada em 45 graus, tá? E o primeiro corte você não vai até o fim da massa. Então você vai cortar, vai colocar de um lado, vai fazer a mesma coisa para o outro. Olha, repare que a tesoura, ela não está em pé e nem chega até o final do pão, olha. Então ela vai crescer, eu vou passar nessa e na outra que eu já cortei, eu vou passar uma gema em cima. E ela depois vai crescer um pouquinho aí por mais uma meia hora e nós vamos levar para o forno. Passamos a gema nelas, não é? Agora elas vão esperar crescer de 30 a 40 minutos e, como eu sempre digo, depende da temperatura ambiente do local onde você está. De repente pode demorar um pouquinho mais e, em vez de 40 minutos, vai levar até 1 hora. Vai depender realmente da temperatura ambiente. Então as nossas estão prontas com as gemas passadas e daqui a pouco elas vão para o forno e eu trago de volta para vocês verem como elas ficam lindas e muito saborosas. Até daqui a pouco! Vamos lá rever os ingredientes que nós usamos para esse pão. E se você esqueceu, anote tudo aí novamente. Então, pessoal, olha que lindeza que ficaram esses pães, ficaram lindos. E agora a gente tem que aproveitar que eles ainda estão quentes para nós passarmos um pouquinho de manteiga e açúcar de confeiteiro, que aí nós finalizamos e ele está pronto para ser servido, tá? Eu derreti um pouquinho da minha manteiga aqui, tá? Mas normalmente eu nem preciso, porque se a superfície do pão está bem quente, ela mesma já derrete a nossa receita, tá? Então, para você que está me assistindo, eu espero que você consiga fazer essa receita e conta pra gente se você conseguiu fazer, tá? Manda uma notícia, manda um recadinho, conta lá para nós se você conseguiu fazer a receita. Então, olha só, para você que está em casa, bons ventos e bons pães, e eu espero você no nosso próximo programa. Até mais, então. Tchau!